Seja bem-vindo ao Belenber desta semana. Olhamos para a Grécia num momento decisivo para o país. Há mais de 5 anos que a economia grega não consegue sair da crise. O cenário agravou-se nos últimos meses com a falta de consenso entre o governo e os parceiros europeus. Em 5 anos, o PIB afundou 22%. Quem a viu e quem a vê. Há mais de 5 anos que a economia grega tenta não sucumbir à crise. No mercado, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no curto prazo. Os números, cada vez mais agravados, à medida que o tempo passa e o acordo não aparece, são os únicos guias para o país. Desde que fez o primeiro pedido de assistência financeira, em maio de 2010, o PIB grego viu desaparecer 22% da riqueza gerada. Voltou a entrar em recessão no arranque de 2015, depois de ter dado alguns sinais de recuperação no final de 2014, enquanto o desemprego rondava os 27% nos primeiros 3 meses do ano. Mais de 71% da população não tem trabalho há pelo menos 12 meses. A mesma população que se queixa da falta de condições de vida, os pensionistas perderam poder de compra, o país perdeu 4% dos habitantes que imigraram em busca de melhores condições de vida, o equivalente às cidades de Nova Iorque e Los Angeles juntas. A banca está descapitalizada, em boa parte porque o incumprimento disparou. A solução pode passar pela limitação de capitais, um cenário agressivo, mas dado cada vez mais como certo. A Bolsa grega, o epicentro da incerteza e da volatilidade, acumula perdas superiores a 20%. Os juros sobre a dívida helénica estão em rota ascendente e há muito que atingiram níveis incomportáveis. A única questão que paira no ar é: haverá ainda margem e tempo para consensos? Θα συζητήσουμε με οποιονδήποτε εκπρόσωπο των θεσμών, συνάδελφο, Υπουργό Οικονομικών, Καγκελάριο, Πρόεδρο, Πρωθυπουργό, έχει να προτείνει λύσεις, όχι απλά συμφωνίες, αλλά συμφωνία λύσης αυτής της 5χρονης, 6χρονης σκοτωδίνης, της κρίσης χρέους, ύφεσης της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Deutschland und Frankreich werden beim Europäischen Rat gemeinsam dafür werben, sich bei der Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zunächst auf Maßnahmen zu konzentrieren, die im Rahmen der bestehenden Verträge umgesetzt werden können. Falta tempo e dinheiro à Grécia. Até ao final do ano tem pagamentos para fazer que ultrapassam os 20 mil milhões de euros. Até ao final do mês são 1.600 milhões ao FMI e no final de verão terá de arranjar quase 7 mil milhões para o Banco Central Europeu. A incerteza é por estes dias a única certeza quando o tema é a Grécia. E são meus convidados Luís Bravo e Diogo Santos Teixeira, aos dois bem-vindos ao Belenber desta semana. Diogo, começando por ti e olhando para esta situação, e a verdade é que já temos que fazer quase balanços de 5 ou 6 anos para podermos ter algum tema para falarmos de Grécia, porque a verdade é que continua a não haver consensos, mas parece-te, pegando aqui e falávamos há pouco da expressão em grego de acordo, sinfonias, sensivelmente desta forma, mas parece-te que é possível ainda alcançar-se ou haver algum tipo de sinfonia no caso grego? O problema de chegar a um acordo é quando é que ele chega. O problema da Grécia é um problema de economia que está a afundar, de perspectivas cada vez mais complicadas para a população e para as empresas, e eu tenho a percepção que irá haver um acordo, mas um acordo sem o Syriza, ou seja, um acordo via referendo ou via novas eleições só depois da catástrofe ter acontecido. Ou seja, por que não o Syriza aceitar já um acordo em vez de ir pedir no mês de julho ou de agosto à população? O governo? E por que não? Está bem, não chegou a acordo, apresenta basicamente ao Parlamento o que conseguiu e vai a votos no Parlamento para saber se sim ou não tem maioria para se manter no poder. E se não tiver, então sim, novas eleições com uma decisão do povo grego. Varoufakis e o próprio Tsipras falam muito de democracia. O problema é que, de facto, esta democracia grega está-se a virar contra ela própria. Ou seja, o governo eleito pelos gregos não está a fazer a vontade do povo, está-se a entalar
numa ausência de acordo, só para, basicamente, não inverter a sua palavra inicial, mas, na realidade, a maioria do povo grego, segundo as sondagens, já quer que o governo aceite o acordo, tal como ele está agora na mesa, apresentado pelas instituições europeias, e uma ainda mais larga maioria, obviamente, dos gregos, pretende ficar no euro. Portanto, porquê esperar para depois da falência do governo grego, quando está claro, nas sondagens, está claro no povo grego que há uma vontade de assinar e de firmar este acordo, tal como ele já foi apresentado pelas instituições. Portanto, eu francamente não sei hoje em dia se o governo de Tsipras vai esperar ou não para depois do 30 de junho, ou seja, para depois de uma... Christine Lagarde voltou a dizer hoje não que haveria depois prazos. do 30 de junho acabou e... Acabou no sentido onde a Grécia entra em incumprimento, não quer dizer que um incumprimento da Grécia significa imediatamente uma saída do euro e uma saída da União Europeia. Sabe Europeia. bem como é que se faria. E essa é a verdade. Não, como é que a na Grécia realidade, sairia da zona euro? Na realidade, seria a Grécia a decidir. Ou seja, a partir do momento onde a Grécia deixa de ter acesso ao Banco Central Europeu, deixa de ter acesso a financiamento, é obrigado, de facto, a criar uma nova moeda, porque não tem liquidez suficiente para fazer funcionar a sua economia, para fazer funcionar o Estado, para fazer que, basicamente, o país continue saudável. E, portanto, é necessário antecipar isso, e creio que seria oportuno que Tsipras e Varoufakis tomem consciência que, depois do 30 de junho, não resolve nada para a Grécia, só cria mais dificuldade, porque então sim, iria haver imediatamente uma corrida aos depósitos. Aliás, é provável que aconteça antes de 30 de junho. Já tem havido, o Banco Central grego veio dizer que desde outubro foram levantados ou desapareceram 30 mil milhões. Sim, que foram financiados pelo BCE. Resta a saber a que data exata é que o BCE corta a torneira. Pode ser uma semana antes de 30 de junho, pode ser uma semana depois. O que é certo é que os bancos gregos estão tecnicamente falidos. É preciso lembrar que metade do capital próprio dos bancos gregos é constituído de ativos por impostos diferidos, ou seja, impostos sobre perdas que foram realizados nos últimos anos, ou seja, é um crédito sobre o Estado grego. A partir do momento onde o Estado grego não tem dinheiro, esse capital é perfeitamente virtual. Portanto, acho que no interesse dos gregos, no interesse do próprio governo grego, seria bom chegar a um acordo. Francamente, não sei até que ponto é que há permeabilidade, digamos, de Tsipras para atuar em vez de esperar e de chegar a um drama. Luís, e temos aqui, podemos dizer, duas realidades bem distintas. Uma é esta face mais visível, que é o governo, e nomeadamente Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis, e os soundbites que têm deixado. Outra é a economia real grega, a questão social, a questão humanitária, e vemos por estes números que víamos há pouco na reportagem, um desemprego de quase 27% no primeiro trimestre, os desempregados de longa duração ascendem a 71%, a economia a perder mais de 20% nestes últimos 5 anos e 2 ou 3 meses, a Bolsa a afundar 20%, os juros a dispararem literalmente. Há muito pouco a fazer perante uma situação como esta. Sim, a situação... Ou muito pouco tempo a perder, sobretudo. E quanto mais tempo se prolongarem as negociações, maior é o risco do governo de ter que se adotar medidas de controle sobre o capital mais restritas. Ou seja, o Diogo estava a falar, e bem, nós temos vindo a haver um efeito de substituição entre aquilo que são os depósitos que estão nos bancos pelos capitais que vão sendo repostos através da linha de emergência, chamada AELA, e isto é algo que vai ganhar muito ímpeto, sobretudo à medida que se ganha a percepção de que pode haver aqui um crash, digamos assim, ou aquele ponto de não retorno em que ambas as posições se tornam difíceis em termos da obtenção do acordo. E é aí que entra aquele aviso de ontem do Banco Central do país a dizer que o não acordo representa a saída do euro, a saída da União Europeia, depois parece que entramos aqui num cenário de grande depressão. O que eu acho é o seguinte, Hugo, desse a volta por onde se der, e eu andei a desenhar alguns diagramas, nós vamos sempre ter um programa.
Porque vamos Quando diz um programa, um novo vai empréstimo. sempre haver um programa e se não houver um desastre, um colapso, estamos a falar sempre num cenário, estamos sempre a falar em algo entre os Chipre, aquilo que aconteceu no Chipre, e algo entre o que aconteceu, imagina, o outro extremo Limitação seria a de capitais, Argentina. nomeadamente, Okay? e um default. Sim, mas aquilo que diferenciou muito as duas experiências que são mais similares entre o Chipre e a Argentina foi o facto, por exemplo, no Chipre foi uma coisa temporária porque havia depois um programa a implementar. Na Argentina as coisas descambaram e os controles, as restrições de capital tornaram-se mais exigentes e quase um garrote, o chamado corralito, que assim ficou designado, porque não houve um programa. E até a partir daí teve que existir uma série de mecanismos que levaram a nacionalizações, que levaram a controles extremos sobre a circulação de capitais particulares e há defaults privados, ou seja, o cenário é extremo. Portanto, se nós pensarmos na situação da Grécia, no final deste impasse todo haverá sempre um acordo de renegociação. Aquilo que parece é que qualquer acordo de renegociação de dívida ou de um novo programa que traga fundos novos para a Grécia vai sempre ser mais nefasto do que aquilo que os parceiros europeus neste momento têm sobre a mesa para a Grécia. Não é preciso um mestrado em Física para perceber isso. Para além do mais, a Grécia ficaria, se estivéssemos a pensar num cenário de saída do euro, numa situação em que recuperar da grave situação social e da grave situação de emprego é muito mais difícil. Basta vermos que a Argentina entrou há 20 anos numa situação destas, até já foi há mais, e ainda não recuperou totalmente. Está bem que estamos a falar de zonas diferentes, mas no final do dia é muito mais fácil recuperar dentro do euro, economicamente, e estabelecer mecanismos que consigam repor algumas das injustiças, algumas das desigualdades sociais e alguns dos problemas como o desemprego, do que fora do euro. Portanto, eu julgo que esta semana e a próxima serão de elevada importância. Sendo que no país urge a entrada de liquidez rapidamente. Sim, Os números da imigração, por exemplo, 4%, e para termos uma ideia, era como se as cidades de Nova Iorque e Los Angeles ficassem desertas. É o número correspondente à população que saiu da Grécia. E repara que nem é preciso, nem é necessário que haja um corte da linha de liquidez por parte do BCE por falta de acordo entre as partes. Basta o pânico instalar-se e haver uma corrida ainda mais massiva aos depósitos, isto pode explotar efetivamente uma situação da qual o retorno depois é muito mais complexo. Portanto, aquilo que me parece é que o povo grego, e agora indo para a dimensão política, que há aqui duas dimensões paralelas que jogam ao mesmo tempo, que têm a ver com as dinâmicas financeiras e do refinanciamento da dívida, e depois a dimensão política que estávamos a falar, que o Diogo estava a falar ao início, nesta altura... E que neste momento tem mais poder do que propriamente essa questão financeira. O Syriza foi mandatado para bater o pé à Europa. Não foi mandatado para sair do euro. Obviamente que a fragmentação política dentro da Grécia já fez por vezes pensar que o Syriza seria até a melhor das opções, porque existem partidos extremistas que têm posições muito mais radicais do que o Syriza relativamente àquilo que é o projeto europeu. Mas, no global, e como nós vamos vendo nas sondagens que vão sendo divulgadas, a maioria do povo grego não quer sair da Europa, nem é intransigentemente contra a austeridade. O que me parece é que o cenário mais provável e se calhar até mais adequado nisto, se não houver o acordo, se o Syriza não chegar a um acordo, é perder a confiança política do seu eleitorado, vai ser obrigado ou a ir para eleições, ou a remodelar o governo, ou a fazer um referendo, perdendo tempo, correndo o risco de ver a economia mais descapitalizada, a ter que impor controles sobre a utilização de capitais privados e públicos ainda mais agressivos, e no final disto tudo vão perder tempo e o que vão ter é uma nova intervenção, um novo programa para repor liquidez dentro da economia que será sempre em condições mais desvantajosas do que existe atualmente. O que é pena nesta história é que o esforço do povo grego, em grande parte, já foi feito. Ou seja, quando se vê uma perda de cerca de um quarto e houve do uma PIB, recuperação do PIB do país, anos. sim, estamos aqui a falar do passado, ou seja, do que aconteceu até ao início de 2014. O resto foi um início de recuperação. Infelizmente, o Syriza veio parar totalmente e inverter até esta dinâmica de recuperação. Uma saída do euro pura e simples por parte da Grécia significaria
verter para um período provavelmente relativamente prolongado de recessão, de perda de poder de compra, de perda da atividade económica, etc. Portanto, é óbvio que estamos a falar de uma situação ainda muito pior do que aquela que a Europa está a propor. Infelizmente, e aí concordo completamente, acho que o aspecto político hoje em dia está muito acima de uma mera lógica económica e racional, ou seja, o Syriza e Tsipras, ao dizer que está fora de questão voltar para eleições, mostra qual é que é a ordem de prioridades que ele põe. Primeira prioridade é manter-se no poder. Segunda prioridade é resolver a situação da economia grega, eventualmente mantendo-se na posição do herói que convenceu ou venceu a Europa. Essa seria a sua grande vitória, não necessariamente a recuperação económica. Seria a vitória de Tsipras, exatamente. Portanto, infelizmente estamos numa lógica invertida. Para já a Europa está a resistir, não sei se irá resistir até ao fim, não sei se vamos chegar a qualquer coisa como um acordo, mas o que é certo é que a 1 de julho, se não houver acordo, o mais provável é que o povo deita abaixo o governo de Syriza, porque não é preciso lembrar que Syriza foi votado por 36% da população, com um bocadinho mais de 1/3 da população que não foi votar, ou seja, 25% dos ativos ou da população na idade de votar apenas é que votou no Syriza. 75% não votaram, ou porque não foram a votar, ou porque de facto não puseram os votos do lado do Syriza. Portanto, uma minoria da população pôs Tsipras no poder e está hoje, infelizmente, presa a decisões ou não decisões por parte do Syriza. É urgente um novo resgate ao país? É urgente, acima de tudo, entrar dinheiro no país de alguma forma para que esta paralisação há um aspecto que é interessante, existir. é que a Grécia, tal como Portugal, e como poucos países, relativamente poucos países na Europa, é um país que está com uma balança de pagamentos com superávit da balança de pagamentos, o que significa que exporta mais bens e serviços do que importa. Significa que amanhã, se por acaso houver um colapso financeiro na Grécia, não é um país que vai passar fome, por assim dizer. Ou seja, continuará a haver um valor suficiente de produção de serviços e de bens, normalmente, se de facto não... Se pensarmos, por exemplo, no turismo, perante esta instabilidade e incerteza, certamente que será afetado. O turismo já foi afetado, já houve uns relatos, nomeadamente nas reservas, não nos grandes grupos de hotéis, mas mais nas reservas de quartos, tipo Airbnb, que de facto diminuíram de cerca de 50% em relação ao ano passado. Portanto, já há um efeito. Mas o que é certo é que, supostamente, se a gente deixar a economia funcionar, se não houver uma interrupção por falta de liquidez no sistema, a economia grega é capaz de viver, de se autofinanciar normalmente. O que não é sustentável é o Estado, é a mecânica do Estado. E a superávit foi conseguido, em parte, com a austeridade, entre aspas, imposta pelos parceiros europeus. Sim, mas essa austeridade é normal, ou seja, basicamente estavam a viver a crédito. Sim, mas a questão é que este governo não quer continuar com essa austeridade. Não, mas não é preciso, será que esse superávit se manteria? Não é preciso pôr mais austeridade. O que é preciso é manter as coisas como estão e, eventualmente, do lado da despesa do Estado, sim, fazer com que o Estado deixe de gastar mais, porque não há vontade, nem política, nem capacidade económica propriamente dita da Europa de pôr mais dinheiro numa mecânica do Estado que está, de facto, a viver acima dos seus meios. E basicamente é preciso fazer alguma coisa. E eu acho que isso é premente, seja aquilo que os parceiros fazem, seja outra coisa qualquer, a Grécia vai ter que fazer qualquer coisa. E já é por demais evidente. Temos ouvido falar mais nas últimas semanas. Sim, até já ouvi falar que já não seria haircut, já será o corte de barba e tudo, não é? Barba e cabelo. Barba e cabelo. Quer dizer, no final do dia também não podemos ignorar que isto poderá, e eu acho que isso tem segurado muito os ímpetos no mercado, houve sempre a questão de que iria prevalecer o bom senso, porque obviamente que nós falamos que financeiramente o impacto de um default, ou seja, sobre o que formato for hoje em dia, na economia do euro é bastante controlado e até residual. Agora, o problema tem a ver depois, mas a partir daí tirar a conclusão
que é praticamente inconsequente ou de zero efeito é um erro, porque no limite pode pôr em causa a capacidade da Europa, quando ainda vai a meio do trajeto, de se impor como um projeto coeso. Isso pode retirar muita confiança do mercado e também não me parece que os responsáveis europeus queiram arriscar ter uma nova Lehman. Portanto, eu não sei se até ao final da semana da próxima não chegará o tal acordo sobre a corneta e com a cavalaria a chegar, como tem sido às vezes até o apanágio em situações similares como é que fica, da crise Luís, do Banco Central Europeu. Estamos a ficar sem tempo nesta primeira Certo. parte. Como é que fala? E falávamos do facto de o termo haircut ter ressurgido mais nas últimas semanas, mas também ressurgiu a questão de Portugal e como é que Portugal aparece em toda esta equação. O Governo vai dizendo, e em boa verdade, diga-se, que tem uma almofada suficiente, pelo menos, para gerir aqui alguns meses. Mas será que depois, e partindo-se de um cenário mais pessimista, com uma saída do euro, será que Portugal conseguiria gerir da mesma forma esse mesmo calendário? Ou seja, e pegando nesta emissão de curto prazo, em que os juros já subiram, será que não íamos assistir a uma subida contínua dos juros, mesmo com as compras e com a presença do BCE no mercado? Eu duvido. Eu julgo que os riscos de Portugal serão sempre muito inerentes àquilo que será o risco da Europa. Eu julgo que poderemos, obviamente, ver um agravamento dos prémios de risco pela situação de aquilo que é a coesão do projeto europeu, com as dúvidas que existem. Muitos dos investidores muitas vezes estão do outro lado do Atlântico e não entendem esta coisa europeia de se quererem juntar, porque não faz muito sentido sobre a cabeça dos americanos, dos norte-americanos. Agora, se correr bem o caminho, se a Europa conseguir passar por cima do ruído num cenário extremo de saída da Grécia, por cima do ruído, então Portugal também passará bem, porque também fez o seu trabalho de casa. A imagem que passou para os mercados, sobretudo depois de ter reconquistado o acesso, foi bastante positiva. Agora, obviamente, se começarmos a falar outra vez da Europa a duas velocidades, e se para além de se aproveitar para a Grécia sair, se pensar na tal super Europa só com os países core e fazer depois uma segunda divisão, onde ficaria Portugal, sei lá, eventualmente a Espanha, obviamente que não, porque é demasiado sistémico, é um impacto demasiado elevado para Portugal poder resistir sem alguns problemas. Mas estamos a falar sempre de um cenário que eu acho que é de pouca probabilidade e evitável. Diogo, Portugal está num bunker que o protege. Não, Portugal está ligado a Espanha e Itália, portanto, enquanto as coisas correrem bem para a Espanha e Itália, ou seja, é muito mais arriscado um Podemos em Espanha para Portugal do que um Syriza na Grécia. O impacto de uma eventual instabilidade política do lado da Espanha, ou mesmo em França ou em Itália, é muito superior para um país como Portugal do que o que se está a passar agora na Grécia. Eu, francamente, não acredito que um eventual default da Grécia, uma eventual saída do euro da Grécia tenha um impacto a médio prazo, ou seja, tirando, obviamente, alguma volatilidade a curto prazo, tenha um impacto significativo para a dívida portuguesa e para o Estado português em geral, no sentido de ter acesso, ou deixar de ter acesso aos mercados, ou ter que haver digamos, uma intervenção por parte do BCE mais aguda para estabilizar as coisas. Creio que claramente o investidor hoje está a perceber em que divisão é que está Portugal e em que divisão é que está a Grécia e claramente estamos afastados. Muito bem, já continuamos a analisar outros temas, nomeadamente a decisão da Fed em manter para já as taxas de juros. É logo na segunda parte deste Bull&Bear. Não saia daí.